precisa ter. Mas olha, o Vasco na Copa do Brasil chegou aonde poderia ter chegado. Foi um milagre já chegar onde ele chegou, com o elenco que tem. E, inclusive, ter eliminado o Fortaleza, que muita gente achava que ia dar o time cearense, até pelo momento do Fortaleza. Mas vamos lembrar que todos, no começo da temporada, estavam envolvidos em algumas competições. O Vasco não. O Vasco só tinha o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Só. Os outros não, envolvidos em outras competições. Então, para o Vasco, foi um pouco mais tranquilo. E por muito pouco, ele não conseguiu o objetivo dele, que era levar sempre os pênaltis. Vamos lembrar que o Vasco, à exceção do Marcelo Dias na primeira rodada, os outros todos foram conseguindo a classificação de uma forma milagrosa, empatando o jogo em acréscimo e o escambau e ganhando nos pênaltis, né? Com o Léo Jardim sendo um grande protagonista. E apostou tudo nisso. E poderia ter vencido, poderia ter perdido, mas vamos falar de Vasco em relação ao que ele está se propondo a fazer. O que é o Vasco aí em relação ao Campeonato Brasileiro, que eu acho que era o grande campeonato e tinha que ser o grande campeonato do Vasco. Então, ele voltou a vencer depois de 7 jogos, não fez um grande jogo contra o Cuiabá, mas somou 3 pontos. Bom, o Vasco estava com 37, chegou a 40, né? É um campeonato meio atípico. Eu acho que você não vai precisar de 45 pontos para se livrar do rebaixamento, não. Vai ser menos. 42. Eu acredito que com 42, de repente, não cai. De repente, até com 40, tu não cai. Mas para quem já está com 40, mais uma vitória. Vitória Claro. Segunda-feira contra o Bahia, já tira um peso, né? Wellington, e uma perspectiva, uma possibilidade, por que não, de você chegar e ficar ali numa posição intermediária, com um pequeno milagre, coisa que o Vasco tem contado ultimamente, pode de repente buscar aí uma pré-Libertadores, alguma coisa nesse sentido, porque para mim, classificar para a Sul-Americana, o Vasco vai conseguir, porque também não é muito difícil acontecer isso, basta você não ficar ali agarrado na zona de rebaixamento, não é isso? Me parece que só o primeiro fora da zona de rebaixamento que não tem vaga, não é isso? Então, malandro, o Vasco vai ficar ali, eu acredito que em posições aí de 10º, 9º, quem sabe até um 8º aí. Agora, eu queria te perguntar sobre Coutinho, Felipe Coutinho, que chegou muito badalado, a gente conhece o potencial dele. O cara não ficou tantos anos na Europa, principalmente jogando em clubes de ponta como o Manchester United, Bayern de Munique, em Barcelona. E hoje ainda não pegou no tranco, é isso? Eu acho que vamos ser mais direto. Decepciona. Te decepciona? Me decepciona, pelo menos até agora. Eu esperava muito mais. Quem não me decepciona é o Payet. Já é um jogador bastante veterano, essa coisa toda. Mas, tecnicamente, talvez esteja melhor até do que o Felipe Coutinho. Porque ainda me decepciona, como decepciona a formação do elenco do Vasco. É muito limitado. É um meio campo... Você esperava mais, pelo dinheiro que foi investido. Sim, pela janela, que foi muito mal feita. Há um monte de jogadores aí que eu não vou citar nome, para não me tornar repetitivo, para não ficar pensando que eu estou perseguindo o jogador. Há jogadores no elenco do Vasco que jogaram agora o último jogo, que não tem condições nem de jogar no time de pereba. Do meu time de veterano, com os boi cansado, não tem lugar. Muitos e muitos jogadores que custaram uma graninha razoável estão tomando o lugar, por exemplo, de jogadores muito mais promissores que são jogadores da base. Mas como você vai fazer para colocar os meninos da base, que poucos conseguiram nesse momento difícil do Vasco se sobressair? Por quê? Porque o time não está montado. Como é que você vai botar os meninos para jogar num time que ninguém se entende? O meio-campo do Vasco não existe. A hora que o Paulinho, a hora que o Jair, que já deu o ar da graça, no jogo contra o Cuiabá agora, o Jair jogou 25 minutos,
um cara que joga de cabeça erguida. Se precisar jogar para trás, ele joga. Se precisar jogar para frente, joga. O Vasco não tem meio campo. O Vasco é previsível. É o Piton fazendo cruzamento para o Verratti, não é? É o único. O Verratti me dá pena. Aliás, eu quero fazer abrir um parênteses para falar sobre o Verratti. Eu não acho que ele vai conquistar títulos no Vasco. Não acho que ele vai ser, enfim, reconhecido como um dos maiores jogadores da história do Vasco. Não vai. Mas, olha, eu, Del Aranha, faço questão de chegar e dizer para todos vocês que nos últimos tempos, poucas vezes, nessa draga que o Vasco está vivendo nos últimos anos, um jogador tão identificado, que se doa tanto quanto esse rapaz dentro do campo. E não é nenhum menino, é um argentino, não é nem um brasileiro, que não tinha nada a ver com o Vasco. Ele foi conquistado por você, torcedor do Vasco, e ele fez por conquistar isso, porque é um leão dentro do campo. É limitado tecnicamente. Dé, e você está falando, eu me lembrei aqui, estava na transmissão do Vasco e Atlético, e quando o Galo se classificou, todos comemoraram muito, não era para ser diferente, e Verratti caiu nos prantos, e foi consolado pelo Milito, outro argentino, que é o técnico do Galo, que foi o abraçá-lo. E esse bonito, gesto, foi muito bonito. Se ele já conquistava vascaínos, ele conquistou mais vascaínos ainda. Não tenha dúvida. Demonstrou o caráter, a dignidade. Olha, não gostar de perder, ninguém gosta. Mas você tem que saber perder. Mas, olha, também tem a gratidão, tem a emoção. Você vestir a camisa do clube, que era assim antigamente. Esse tipo de coisa que o Verratti fez, nós fazíamos. Sim. Por quê? A gente queria e precisava e lutava pela vitória. Hoje, os jogadores são mais mecanizados, os salários são altíssimos, né? Não tem aquele compromisso, se ganhar, ganhou. No final do mês, o saláriozinho deles tá lá. Saláriozinho era o nosso. Esse monte de grana que esses caras recebem hoje. Por isso que o Verratti, ele já está no coração do Vasco. Mesmo que não conquiste grandes títulos, essa meninada de hoje aí, mas já vão lembrar. Pô, aquele Verratti, hein? Não tem como lembrar de outros, né? De outros grandes jogadores, por exemplo, como Célio, né? O próprio Roberto Dinamite e tantos outros aí. Del Aranha. Não, eu até que não era o rei da cocada, não, mas fazia o meu comercial. Sim, né? mas você dava conta do recado. Conquistamos grande título na história do clube, nessa porra toda, mas de qualquer maneira, Wellington, o Vasco precisa de uma reformulação completa. Melhorar o seu departamento de futebol com o pessoal de buscar novos jogadores, valorizar alguns jogadores que tem na base, mas calçando o time para isso. O Vasco é técnico, o Vasco é de disputar título, não é de participar de campeonato. E com esse elenco, com esse time que tem aí, o jovem e talentoso Paiva, ele não pode fazer nada. Fica sendo criticado, muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que valorizar esse rapaz, porque ele, na hora que o bicho estava pegando, um sufoco do peru, em que grandes técnicos aí, consagrados, com o nome do cacete, não fez 20% do que ele fez, não é? Eu compreendo. O torcedor, ele reclama pra cacete do Léo Pelé, por exemplo. Não adianta reclamar do Léo Pelé. A zaga melhor que o Vasco tem hoje, vou falar para você, é João Vitor e o Léo. Sabe por quê? Porque são rápidos, são velozes, são jogadores que têm pelo menos... Mas, como qualquer um, falha. O Léo falhou. O Jardim comeu um frango debaixo da perna diante do São Paulo. Porque são seres humanos, não é? Pode ser que o Vasco contrate outros melhores lá na frente, pode ser. Mas, no momento, para mim, são os dois melhores. Agora, o Vasco tem um time guerreiro, lutador, que come grama. Mas futebol não é só isso, Hélio. O Vasco não é só isso. O Vasco, com todo respeito, ele precisa mostrar muito mais, porque ele tem milhões e milhões de torcedores. E vocês, torcedores do Vasco, eu estava lá agora diante do Cuiabá. Tinha 18 mil de 20 possíveis.
Vocês estavam lá com uma chuva filha da mãe, difícil chegar no estádio, vindo de uma eliminação. Porra, tinha 18 mil pagantes lá em São Januário, só 20. Completamente cheio e lotado. Isso é um amor, rapaz, que vocês, torcedores do Vasco, demonstram a esse time limitadíssimo, diga-se de passagem. E aí, o que você achou da opinião do Dé? Comente aí, pode cornetar? Pode cornetar, agora vai cornetar o cacete. Se me cornetar, malandro, olha lá. Mas pode cornetar, parceiro, eu não ligo não. Se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC. Paga nada não, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. E vocês estavam pedindo a volta do Dé Aranha. Cadê o Dé? Cadê o Dé? Tá aqui o Dé. É a volta ou a revolta do Dé Aranha? A revolta. Grande, Wellington. Um beijão pra tu, meu parceiro. Você também. Do Maracanã, Dé Aranha. Fez e o muito Wellington bom Campos. aqui, cara. Ah, garoto. Então é isso, galera. Muito boa tarde. Seja bem-vindo aí ao canal Vasco 98. Você que é novo aí, já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando com os amigos, beleza? Agradecendo as imagens aí do canal do Wellington Campos, que mais o Dé Aranha aí trouxeram análise aí do Vasco. Galera, vamos por algumas notícias de hoje. O Vasco que joga amanhã, às 21 horas. Um jogo aí importante pro Vasco. O Vasco pode colar de vez, pode entrar de vez na briga aí para uma pré-Libertadores. Então, o Vasco vai com desfalques, né? Como vocês todos já sabem, o Verratti não joga. O Hugo Moura também está fora. São jogadores aí que vão fazer falta. Então, o Paiva aí vai ter que armar bem esse time. Ele vai ter uma missão que ele ainda não teve, né? No Vasco, de jogar sem um Verratti, sem um centroavante. O Vasco tem na base centroavante o GB, mas dificilmente o GB deve jogar. As opções que o Paiva treinou, que a gente tem de informação, é que ele deve testar ou o Ryan ou o Alex Teixeira. Então não se surpreendam que o Alex Teixeira deve aparecer aí no Vasco, titular contra o Bahia. São as duas opções aí que o Rafael Paiva está treinando na semana. Então ele deve definir hoje quem vai jogar, se é o Ryan ou Alex Teixeira. Existe a possibilidade também do Paiva mudar o esquema e para um 4-4-2, que muitos torcedores também pedem, que o Vasco saia desse esquema 4-3-3, vinha para o 4-4-2. É um esquema aí que, para esse jogo, eu acho que seria um ótimo esquema, né? E você, montaria seu time em qual esquema? No 4-3-3, 4-4-2? Deixei a opinião de vocês aí no comentário. Galera, vamos agora para algumas notícias de bastidores. Uma notícia aí que tá vindo aí de bastidores é que o Vasco vai se reunir no próximo ano aí com a Nike, né? Com os representantes aí da Nike. Haverá conversas aí. O Vasco que renovou com a capa até maio, né? Então, depois de maio, certamente a Nike será a nova patrocinadora do Vasco. Esse foi o último enxoval aí da capa, né? A capa que está aí de saída do Vasco no próximo ano. Então, a Nike deve estar pintando aí no Vasco. Rodrigo Caetano. Conversas vão rolar. Notícia também de bastidores. Pessoas próximas aí ao Rodrigo Caetano vê com bons olhos uma volta ao Vasco. Lá na seleção ele não está muito bem, não está se dando muito bem com o Edinaldo, presidente da CBF. Então, existe a chance grande do Rodrigo Caetano chegar aí no Vasco. Bolais. O Bolais, ele é um jogador aí também que, como a gente trouxe aí no vídeo, tava aí praticamente se jogando pro Vasco, né? E parece que o Vasco tem interesse. Vira a repercussão aí dos torcedores nas redes sociais. O Pedrinho, mais o Marcelo Santana estão de olho nessa situação. Ele que vai ficar aí sem contrato, mas é um jogador aí que já tá cheio de ofertas, né? Como o Jorge Nicola trouxe alguns dias aí, o empresário dele confirmou que ele já tá cheio de ofertas do Brasil e do mundo. Então o Vasco vai ter que correr aí para contratar esse jogador.
Outro nome também que o Vasco sonda no mercado é o nome aí do Mateuzinho, né? Do Vitória. Apesar do Vitória estar numa situação difícil. É um jogador que está se destacando, como a gente trouxe aqui no canal. O Vasco pensa num projeto também de grandes jogadores. O Edmundo já veio e falou sobre isso. O Edmundo também que veio a indicar aí alguns jogadores. E um nome que o sonho da diretoria do Vasco é aí um reforço de peso para a zaga, né? Vale lembrar aí que o Sérgio Ramos está livre ainda no mercado, não acertou com nenhum clube. E o Vasco já tentou esse ano. E a expectativa é que o Vasco procure o Sérgio Ramos no final do ano. Uma notícia aí que tá saindo aí numa plataforma aí, que a gente vai trazer ela mais detalhada. O Sérgio Ramos não assinou com nenhum clube, tá livre no mercado. Então o Vasco poderá buscar um parceiro para bancar o salário do Sérgio Ramos. E ele pode estar pintando aí em 2025 na Colina. Você acharia uma boa? Deixa aí nos comentários. Então é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Comenta aí embaixo, que é importante, você ajuda nós. Tenha uma boa tarde e até amanhã.